quero agradecer a participação de todos e passar primeiro a palavra a alguém que, desde das suas ações, do seu trabalho como juiz em Curitiba, juiz da Operação Lava Jato, depois como ministro da Justiça, teve um grande papel, é um grande ator nesse sentido de defender uma justiça mais ágil, que combata a impunidade, e eu agradeço mais uma vez a participação do ex-ministro Sérgio Moro, que está aqui conosco, e já passo a palavra a ele para a sua exposição. Agradeço, ministro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao deputado Alex Manente pelas palavras gentis, cumprimentar a todos os presentes, os companheiros aqui de painel. Prazer revê-los, alguns já conhecia, né? O doutor Bodart, juiz no Rio de Janeiro, também atuou, teve uma experiência que compartilhamos, né, doutor, como juízes convocados do Supremo Tribunal Federal, certa época, uma experiência muito positiva. Dr. Bruno Brandão, da Transparência Nacional, sempre um prazer revê-lo, tem sido um grande defensor aí de causas importantes para combate à corrupção, integridade e transparência, que é um tema cada vez mais internacional, embora tenha aí suas peculiaridades locais. Gostaria aqui de transmitir também um cumprimento especial ao embaixador da Bélgica, o Sr. Patrick Herman, prazer tê-lo aqui também, para poder ouvi-lo sobre o sistema judicial da Bélgica. Acho que nós aprendemos muito aí sempre com o direito comparado. E felicitar o deputado Alex Manente, principalmente porque tem sido aí um árduo combatente em favor da PEC 199. Né? Eu lembro que desde quando eu estava entrei no governo, já falávamos sobre essa PEC. Eu até argumentei, na minha opinião, que valia mais a pena tentar primeiro pela lei ordinária, e pelo jeito talvez eu estivesse errado, né? Um quórum mais fácil de alcançar, mas encontrou aí algumas barreiras argumentativas, embora não concorde totalmente com elas, mas não deixam de ter alguma, vamos dizer, base. E hoje nós temos essa PEC, né? Havia um grande impulso para a aprovação da PEC, isso arrefeceu um pouco, mas é algo que precisa ser retomado. Independentemente do que acontecer, vamos acreditar que seja isso aprovado, né, algum dia, se isso acontecer, vai ser graças aos esforços dos parlamentares que não desistiram, né? Como, por exemplo, o deputado Alex tem sido um grande defensor dessa pauta específica. Eu vou centrar a minha exposição aqui rapidamente, embora esse tema seja muito conhecido, sobre a questão da PEC, porque eu também sou um grande defensor aí da execução em segunda instância. Nós temos algumas coisas que são muito claras, né, no âmbito da justiça criminal. Não se trata aí de nenhum punitivismo, de nenhuma busca de sentimento de vingança, mas é a questão de realizar a justiça. Você não pode ter um processo penal estruturado de uma forma na qual aquele que é culpado tenha a sua sorte no processo dependente, vamos dizer, do seu poderio político, do seu poderio econômico. Isso acontece muito no Brasil por conta da forma da estruturação do nosso processo, que permite, com essas múltiplas instâncias, né, que, vamos dizer, acusados, quer inocentes, quer culpados, consigam, né, manipular o sistema com múltiplos recursos e prevenir que os casos cheguem ao fim em um tempo razoável. Em um sistema judicial no qual se compreenda que se exige o trânsito em julgado por conta do princípio da presunção de inocência, isso na prática significa, né, e desculpe dizer assim com muita clareza, né, não se trata de nenhuma justiça classista nem nada, mas significa muitas vezes a impunidade dos poderosos. Por outro lado, em processos que acabam em tempo razoável, se permite a execução, por exemplo, em segunda instância, ou até, em determinados casos, em primeira instância, essas válvulas de escape, né, para as pessoas que não respondam por seus crimes, ainda que sejam culpados, elas são diminuídas.
Então, sempre defendemos isso. O que nós temos de histórico? A Constituição, no artigo 5º, inciso 57, fala: ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. É um dispositivo que comporta mais de uma interpretação. Apesar da interpretação literal favorecer a compreensão da exigência do trânsito em julgado, é possível, sim, ter interpretações da Constituição que não se apeguem à literalidade do texto. Já na vigência da Constituição de 88, o precedente do Supremo, habeas corpus 68726, de 1991, estabeleceu por unanimidade, né, que a execução em segunda instância não violava a presunção de inocência. Isso foi mudado em 5/2/2009, com o julgamento 84078, do Supremo Tribunal Federal, por maioria, né, passou-se a entender que exigia-se o trânsito em julgado. Esse é um caso até ilustrativo, porque envolvia um crime de tentativa de homicídio. O acusado no processo havia sido condenado no júri, havia sido condenado em segunda instância, e basicamente ele desferiu 5 tiros na direção da vítima, sendo que 2 atingiram a vítima, um atingiu o maxilar e outro a cintura. A vítima teve que passar por uma sucessão de cirurgias reparatórias, mas felizmente não morreu, e a pessoa foi condenada à tentativa por homicídio. Quando estava em vias de ser presa pela condenação em segunda instância, conseguiu esse habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para responder em liberdade até o trânsito em julgado. Houve um recurso especial contra a condenação em segunda instância, e o processo passou 12 anos no Superior Tribunal de Justiça, até que veio a ser reconhecida a prescrição. Ou seja, aquela tentativa de homicídio, veja que nós não estamos nem falando de crime de colarinho branco, permaneceu impune por conta das deficiências do nosso sistema, em um crime que não havia nenhuma dúvida quanto à responsabilidade criminal do acusado. Haviam testemunhas, havia confissão, a única discussão sobre o estado emocional dela, que pode ter algum reflexo no dimensionamento da pena, mas jamais justificar a impunidade por conta desse tipo de crime extremamente grave. Em 2016, em fevereiro de 2016, no dia 17, eu lembro que era juiz da Lava Jato, fui surpreendido por uma notícia que veio do Supremo, que o Supremo mudou o entendimento, habeas corpus 126292, e relator saudoso ministro Teori Zavascki, o Supremo passou a entender que a presunção de inocência não exigia o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso veio na esteira da Lava Jato e, sinceramente, a minha percepção é que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, refletiram e chegaram à conclusão de que aqueles crimes que estavam sendo revelados no âmbito da investigação permaneceriam na prática impunes se não houvesse aí a execução em segunda instância. Além disso, talvez essa medida tenha vindo como uma resposta a uma certa percepção de que, diante da ineficiência do sistema, diante da percepção do juiz de primeira instância, que esses casos nunca transitam em julgado e, portanto, resultariam em impunidade, o juiz de primeira instância, muitas vezes, fica tentado a decretar uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, para evitar que o caso acabe em nada. Então, de certa maneira, resgatar a efetividade do sistema processual penal para execução em segunda instância acaba servindo também como vamos dizer, impulso contrário à decretação da prisão preventiva nos graus ordinários de jurisdição, o que, de certa maneira, também é positivo, já que a prisão preventiva não deve ser vulgarizada. A história aqui é conhecida, né? O Supremo reafirmou essa jurisprudência pelo menos 3 vezes, desde 2016, mas em 2019, no julgamento do mérito da ação declaratória de constitucionalidade 43 e 44, por uma maioria de 6-5, o Supremo Tribunal Federal voltou à jurisprudência anterior no sentido da exigência do trânsito em julgado, o que motivou uma reação da população,
não é? Uma reação não ofensiva, mas uma reação, a meu ver, salutar, de um desejo de mudança. E, igualmente, nessa iniciativa no âmbito da Câmara e também no Senado, de resgatar, pela legislação, seja alteração da Constituição, alteração da legislação ordinária, a execução em segunda instância. Vou registrar aqui, de passagem, aqui, vejo agora o deputado Fábio Brandt, né? Prazer em vê-lo, deputado. Felicito aí também pelo papel que tem exercido nessa proposta de emenda constitucional. Acho que é um tema importante. Tenho visto suas manifestações e acho muito relevante o fato de Vossa Excelência ser também advogado, não é? Eu, às vezes, ouço alguns advogados reclamarem, né, da execução em segunda instância, como se fosse algo contra a advocacia, mas, pelo contrário, eu acho que só favorece a advocacia, valoriza o trabalho do profissional, a grande maioria dos profissionais que atuam perante a primeira e a segunda instância. São muito poucos aqueles que atuam perante as cortes superiores. Então, acho que, mesmo nessa perspectiva profissional, embora não seja esse exatamente o argumento principal, a execução em segunda instância apenas favorece aí a advocacia. Do ponto de vista normativo, há diversos argumentos que dá para se colocar em favor da execução em segunda instância. Mas se nós formos examinar praticamente todos os textos, declarações internacionais que tratam da presunção de inocência no mundo, textos normativos que vão da Declaração Universal de Direitos Humanos, Convenção Europeia de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Estatuto Penal do Tribunal Internacional, todos eles, né, normalmente vinculam a presunção de inocência à questão da prova da culpa do acusado, não relacionando diretamente a presunção de inocência a efeitos de recurso no processo penal. Então, para colocar um exemplo aqui na Pacto de São José da Costa Rica, né, artigo 8º, item 2, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, artigo 66, item 1. Toda pessoa se presume inocente até prova de sua culpa perante o tribunal, de acordo com o direito aplicável. Normalmente, nos textos de direito internacional, a presunção de inocência não é vinculada a trânsito em julgado, a exigência de uma sentença definitiva, mas sim essa questão da demonstração da culpa. E se nós formos pensar, no fundo, é o cerne da presunção de inocência. Ninguém em sã consciência vai defender, por exemplo, que alguém pode ser condenado criminalmente sem que a sua responsabilidade penal, autoria e materialidade esteja aprovada cabalmente, acima de qualquer dúvida razoável. Ninguém em sã consciência vai defender o contrário disso, né? Isso não precisa nem estar esculpido na Constituição expressamente, mas ninguém vai defender que alguém possa ser condenado com base numa meia prova, um quarto de prova, ou ser condenado quando existe alguma margem de dúvida de que a pessoa pode ser inocente. A meu ver, esse sim é o núcleo essencial da presunção de inocência. Isso sim não pode ser objeto de qualquer alteração no âmbito do processo penal. Na outra perspectiva, a presunção de inocência, como uma regra de tratamento, também vamos reconhecer, uma proteção contra punições prematuras. Mas nos textos internacionais, nós normalmente vinculamos esse escudo à excepcionalidade das prisões cautelares, até o momento do julgamento. Em grande parte dos países, claro que há diversos países com as mais variadas regras, mas os mais diversos países, além da questão da prova, a presunção de inocência significa basicamente o seguinte: antes do julgamento, a prisão é excepcional. Por isso, por exemplo, na tradição do direito anglo-saxão, você tem muito fortemente a garantia da fiança, né? Agora, após o julgamento, seja em que fase se der, esse princípio ele perde muito a sua força e normalmente não é vinculado à presunção de inocência, a uma questão de recurso. Eu não sou um grande conhecedor, e é difícil a gente fazer uma grande estatística de direito comparado, mas para pegar dois exemplos,
e posso ser corrigido pelos demais se estiver errado, nos Estados Unidos, no US Code, na título 18, seção 3143B, o que se estabelece ali? Nos Estados Unidos, até o julgamento em primeira instância, a regra é responder em liberdade, principalmente com direito à fiança, a bail. Então, excepcionalmente, quando o tribunal entende que a fiança não garante a presença do acusado no julgamento, não previne a fuga, ou não é suficiente para garantir a proteção da sociedade ou de algum outro indivíduo, ameaçado pela permanência em liberdade do acusado, ele responde preso. Até o julgamento, em primeira instância, é excepcional a prisão do acusado. Após o julgamento, o que ocorre, e essa norma é explícita, mais ou menos inverte-se esse raciocínio. A partir do julgamento, a regra é responder já preso, cumprindo a pena, sendo a liberdade excepcional. Há uma espécie de inversão aqui do ônus, no sentido de que ele só permanece em liberdade se houver uma situação muito clara de que não existe qualquer risco. Então, vou permitir aqui a leitura. Livramento ou detenção na pendência de apelo pelo acusado. Exceto o que foi estabelecido no parágrafo 2, o juiz deve ordenar que uma pessoa que foi reputada culpada de uma ofensa e sentenciada a um período de prisão, que interpôs uma apelação, seja detida, a não ser que o juiz entenda, por prova clara e convincente, que a pessoa não irá fugir ou colocar em perigo a segurança de qualquer outra pessoa ou da comunidade, ser libertada. 2, que o apelo não tenha propósito protelatório e levante uma questão de direito ou de fato substancial e que possam resultar em absolvição, ordem para novo julgamento, uma sentença que não inclui prisão ou redução da sentença para um período de prisão menor que o total de tempo já prestado. Isso pode ser checado na seção 3143B do título 18 do Código Penal Federal. A informação que eu tenho sobre a França, igualmente, é que a partir do julgamento, já em primeira instância, desde que efetuado pela Corte de Assis, Cour d'Assis, competente para julgar os crimes mais graves em primeira instância, a regra já é a colocação da prisão, mesmo durante a fase da apelação. Nessa linha se tem o artigo 367 do Código de Processo Penal francês, com a redação da Lei 2.516, de 15/6/2000. Esses dois exemplos são interessantes porque existem duas tradições fortes no direito, que é a tradição do direito anglo-saxão e a tradição do direito continental europeu. E aqui nós temos dois grandes representantes, Estados Unidos e França. Além disso, países que foram berços das revoluções liberais do século XVIII. A independência norte-americana e a Revolução Francesa. Dois países que são considerados, provavelmente junto com a Inglaterra, como os berços da presunção de inocência, sem desconsiderar, evidentemente, o rico histórico que tem nos mais diversos países, não entendem que a presunção de inocência demanda sequer o apelo para a segunda instância em liberdade. Quanto mais a exigência que se esgote o trânsito julgado. Seria muito ótimo, do ponto de vista de uma garantia máxima, demandar o trânsito em julgado até o Supremo Tribunal Federal, ou até o Superior Tribunal de Justiça, passando pelo Supremo Tribunal de Justiça e tudo. Mas nós sabemos que no sistema brasileiro, com a prodigalidade do nosso sistema recursal, com cerca de 300 mil processos novos por ano no STJ, com 50 mil processos por ano novos no Supremo Tribunal Federal, embora esse número venha caindo. As chances de impunidade são muito grandes, porque esses tribunais não estão estruturados
para o julgamento desse volume de recursos. E quando se é advogado e o seu cliente tem a opção de ir preso ou permanecer solto caso haja um recurso, independentemente da probabilidade de êxito, independentemente da probabilidade da tese ali ventilada ser acolhida ou não, é evidente que o advogado vai recorrer. Então, esse sistema que exige o trânsito julgado tem também esse efeito colateral negativo de gerar uma sobrecarga dos nossos tribunais superiores. Porque o cliente e o advogado não tem nada a perder. E aqui não é uma censura ao advogado. O advogado vai utilizar os recursos disponíveis no sistema. Bem, a crítica que se faz é ao sistema. Esse sistema tem que ser alterado. Então, o que se propõe, basicamente? Que o recurso extraordinário e o recurso especial não tenham efeito suspensivo como regra. Excepcionalmente, se apresentar no recurso extraordinário ou especial, que haja a possibilidade de êxito da tese e seja, então, conferido aí um efeito suspensivo a esse julgado excepcionalmente. Mas não se justifica travar toda a efetividade do sistema, gerando impunidade, e normalmente é uma impunidade seletiva. Nós normalmente estamos falando aqui impunidade dos poderosos, política ou economicamente, em detrimento dos direitos da vítima e da sociedade. Isso vale para todos os crimes, crimes de sangue, crimes de colarinho branco, crimes patrimoniais, enfim, todo o espectro aí da criminalidade. Os levantamentos estatísticos disponíveis também não são nessa linha. O próprio voto do ministro Barroso, nesse julgado do Supremo, contém levantamentos estatísticos demonstrando que o percentual de procedência desses recursos extraordinários e especiais do âmbito criminal constitui uma absoluta exceção dentro do sistema processual. Coisas de... Isso pode ser falado depois, detalhado depois, mas coisas de percentual de menos de 1% no Supremo Tribunal Federal, de casos, pelo menos, que resultem em absolvições. Enfim, em toda a perspectiva, não se justifica. Para finalizar, eu tive a oportunidade de ler o relatório da emenda constitucional 199. Eu acho que a redação está adequada, seria um grande avanço. Provavelmente, haveria uma discussão sobre a regra da aplicação intertemporal, se aplica a todos os casos pendentes ou se aplica aos novos casos, tão somente, ou aos casos em que ainda estejam tramitando sem interposição de recurso extraordinário especial. Eu, particularmente, sou da posição que deveria aplicar como regra processual geral do Código de Processo Penal a todos os casos pendentes. Ou, então, excepcionar aqueles casos nos quais já tenha sido interposto o recurso extraordinário ou especial. Ou seja, se já interpôs recurso extraordinário ou especial, segue a regra anterior da suspensão, sem alteração. Agora, atingiria mesmo os casos pendentes que não tivessem chegado nessa fase. Senão vai demorar muito para fazer efeito a emenda constitucional. Agora, em todo caso, embora essa discussão de direito intertemporal seja relevante, o mais importante é a aprovação das novas regras. Isso não deve ser um empecilho, a meu ver, para que se aprove as regras, ainda que se opte por uma questão política de valer apenas para os novos casos. Ressalvando aqui a minha posição pessoal. Acho que ela deveria ter a maior abrangência possível. Enfim, não existe um óbice à emenda constitucional 199 de alteração dessa regra. Também, se isso não acontecer, seria ótimo, seria o ideal do Supremo revisse novamente essa jurisprudência. Não sei se isso se encontra, de fato, no horizonte possível do Supremo Tribunal Federal. Mas esse é um tema que vai vir e vai voltar constantemente dentro da nossa discussão sobre o direito, porque diz respeito simplesmente
não só a questão da justiça e de combate à impunidade, mas também relacionada à aplicação igual da lei, né? A equal protection of the law, a igual proteção da lei. Nós precisamos ter um sistema judicial que funcione, né? O que significa proteger, de fato, as vítimas e a sociedade, sem que ele seja passível de manipulação quando acusados são pessoas poderosas, política ou economicamente. Eu acho que, caminhando nessa linha para a execução em segunda instância, é um passo necessário. Nós vamos estar contribuindo para a construção de um país mais justo, mais igual e com ganhos igualmente de efetividade do sistema de justiça criminal, sem impactar em demasia os direitos do acusado. Não é isso, vai resultar em benefício para toda a sociedade. Uma das razões, a meu ver, que nós temos um quadro de corrupção ainda preocupante, né? Espero que isso tenha diminuído com os casos pretéritos, Lava Jato e tal, mas há sérias dúvidas quanto a isso, evidentemente. É muito difícil de mencionar isso, e pelo menos os níveis de percepção da corrupção não caíram, como nós até imaginaríamos que poderiam cair, considerando os índices da própria Transparência Internacional. Mas eu acho que essa falta de efetividade do sistema de justiça criminal é algo que leva a nós termos esses recordes de número de crimes no Brasil, seja crimes de sangue, ou seja até questões relacionadas a crimes de colarinho branco, e acaba comprometendo o bem-estar de todos e a própria produtividade da nossa economia. Enfim, acho que é uma questão de justiça, principalmente, mas com todos os benefícios resultantes para as outras áreas, igualdade, economia, produtividade, o restabelecimento da execução em segunda instância. E com isso eu encerro aqui minha manifestação. Muito obrigado mais uma vez a todos pela atenção. Obrigado, Dr. Sérgio Moro. Uma satisfação novamente tê-lo aqui conosco. A sua participação é decisiva, porque nós estamos aqui numa verdadeira cruzada para retomarmos o debate na comissão especial da PEC 199, da PEC da segunda instância, e, obviamente, precisamos de todos os esforços das pessoas que conviveram, e, de fato, você foi um pioneiro nesse debate de trazer à tona a necessidade do Brasil combater a impunidade, não permitindo que as pessoas consigam postergar por décadas, como nós observamos em alguns casos, no sistema judiciário brasileiro. Então, agradeço mais uma vez a sua boa vontade de participar conosco, mesmo não exercendo nenhum cargo público nesse momento. É, sem dúvida alguma, o principal ator, protagonista desse tema, inclusive deixando ele muito didático à sociedade brasileira. Bem, mais uma vez agradeço a oportunidade, felicito aí a realização desse evento, acho que é importante. Espero, né, rogo aí que os parlamentares da Casa, do Congresso, retomem esse tema. Esse tema não é uma bandeira da Lava Jato, não é uma bandeira minha, não é uma bandeira, apesar dos seus esforços, deputado, não é uma bandeira do Alex Manente, do Fábio Tradi. Essa é uma bandeira do país, né? Nós temos que discutir aí vários aspectos do nosso país, e essa é uma reforma modernizante. Eu ouço muito economistas reclamarem da falta de segurança do ambiente de negócio no país. Você leva um tiro de alguém, morre, você é vítima de um crime e não vê o culpado ser punido. Mais insegurança que isso não existe. Mas a emenda, a proposta vai até além, ela busca uma maior efetividade do sistema, também da justiça civil. O que não dá a gente ter esses processos aí que duram 30 anos. É muito bom para o sistema de justiça, precisa de mais juiz, mais promotor, mais funcionário. Às vezes até é bom para o advogado, né? Precisamos de mais advogados para dar conta desses processos que duram 30 anos, mas é péssimo para a produtividade do país. Se nós queremos nos inserir dentro realmente do rol de países de economia robusta, desenvolvido, de maior produtividade, esse é um gargalo que tem que ser enfrentado. E por isso é uma bandeira de todos, e rogo aí que nós consigamos, quem sabe, aprovar essa emenda, e podem contar comigo
no que for necessário para ajudar. Muito obrigado, doutor Sérgio Moro, mais uma vez seu empenho aqui numa pauta tão importante para o nosso país, que é, na verdade, essa reforma do sistema judiciário brasileiro.